Antes de orarmos, respire fundo e permita que seu coração se acalme diante da presença de Deus. Às vezes, a correria do dia, os medos e as preocupações nos deixam tão cheios de barulho por dentro que esquecemos o poder que existe em simplesmente parar e ouvir. Deus quer falar com você hoje, não apenas através das circunstâncias, mas diretamente à sua mente e ao seu coração. A palavra diz em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que seus pensamentos moldam sua vida. Aquilo que você alimenta na mente se transforma em sentimentos, atitudes e até na forma como você enxerga Deus. Você já parou para pensar no que tem pensado? Pode parecer uma pergunta estranha, mas ela é profundamente espiritual. Afinal, o mundo invisível da sua mente é onde nascem as batalhas mais reais. Entre fé e medo, entre verdade e mentira, entre paz e confusão. Desde o momento em que você acorda, seus pensamentos já começam a correr. O que precisa fazer, o que ainda não deu certo, o que o amanhã pode trazer. Mas hoje, Deus quer te ensinar algo. Você não é refém dos seus pensamentos. Você pode escolher o que vai ocupar a sua mente. E essa escolha muda tudo. Se essa palavra falou com você, escreva, Senhor, fala comigo, nos comentários. Que ainda não deu certo, o que o amanhã pode trazer. Mas hoje, Deus quer te ensinar algo. Você não é refém dos seus pensamentos. Você pode escolher o que vai ocupar a sua mente, e essa escolha muda tudo. Se essa palavra falou com você, escreva, Senhor, fala comigo, nos comentários. A mente humana é como um jardim. Se você não escolher o que vai plantar, as ervas daninhas dos pensamentos negativos crescem sozinhas. É por isso que o inimigo não precisa te prender fisicamente para te afastar da paz. Ele tenta fazer isso dentro da sua mente. Muitas vezes não é o problema financeiro, o relacionamento difícil ou o diagnóstico médico que mais nos fere. É aquela voz silenciosa que diz, você não é bom o bastante. Deus se esqueceu de você. Isso nunca vai mudar. Esses pensamentos, se não forem confrontados com a verdade de Deus, criam raízes. Eles se tornam padrões, hábitos, fortalezas e começam a moldar sua fé. Você ora, mas duvida. Você acredita, mas teme. Você fala sobre paz, mas vive em ansiedade. Mas escute, Deus nunca quis que você fosse prisioneiro da própria mente. Ele te deu armas espirituais para vencer essa guerra invisível. Como diz em Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas. Isso significa escolher. Manter é decidir, é fixar o foco. Você não controla os pensamentos que batem à porta, mas pode decidir quais deixar entrar. Se você quer aprender a escolher pensamentos de paz, escreva Renova minha mente, Senhor, nos comentários. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Percebe a profundidade disso? Deus está dizendo que a batalha mais importante acontece dentro da sua mente, mas Ele também te garante que você não está lutando sozinho. O Espírito Santo te dá poder para identificar e vencer os pensamentos que não vêm dele. Quando o inimigo sussurra, você é inútil, a palavra responde, você foi criado de forma maravilhosa. Quando o medo diz, você não vai conseguir, Deus declara, tudo posso naquele que me fortalece. E quando a culpa tenta te prender ao passado, Jesus te lembra, aquele que o Filho libertar será verdadeiramente livre. É assim que se vence a guerra interior, não com força, mas com a verdade da palavra. A cada pensamento que te rouba a paz, existe uma promessa de Deus que te devolve esperança. E quando você decide alimentar a fé, os medos começam a perder força. Você foi chamado para viver livre, livre do medo,
da dúvida e da vergonha. E essa liberdade começa dentro da sua mente. Se você crê que Deus pode te libertar de toda a ansiedade e medo, declare nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Talvez você esteja cansado de lutar com pensamentos que parecem nunca parar. Talvez a sua mente esteja cheia de preocupações, lembranças dolorosas ou medos que te visitam todas as noites. Mas hoje, o Espírito Santo quer te lembrar: você pode ter uma mente em paz. Deus não te criou para viver em confusão. A mente do Filho de Deus não é um campo de medo, e sim um jardim de fé. Quando você convida o Senhor para habitar nos seus pensamentos, o caos começa a ceder lugar à calma. O segredo não é tentar parar de pensar, mas encher sua mente com o que vem de Deus. Em vez de repetir as mentiras do inimigo, repita as promessas do Pai. Quando a dúvida disser, não vai dar certo, responda com fé: Deus está comigo, e Ele é maior do que tudo o que me preocupa. A renovação da mente não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo diário, um exercício espiritual de confiança. Mas a cada passo, o Senhor limpa, cura e transforma aquilo que antes te aprisionava. Não aceite viver refém daquilo que Jesus já venceu por você. Deixe a paz de Cristo ocupar o espaço que o medo ocupava. Ele quer te ensinar a descansar, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. Se essa palavra te trouxe paz, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente e enche-me de tua paz. A mente é um território sagrado. É nela que se travam batalhas que ninguém vê, mas que definem o rumo da sua vida. Quantas vezes você já se pegou revivendo conversas antigas, imaginando cenários que nunca aconteceram ou acreditando em pensamentos que só te ferem? Essas pequenas vozes, às vezes sutis, às vezes gritantes, tentam te convencer de que você é o que sente e não o que Deus diz que você é. Mas o Senhor quer te libertar dessa prisão invisível. Ele quer te ensinar a tomar cada pensamento cativo, a parar de alimentar aquilo que te rouba a paz. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que você pode mudar a direção da sua vida, mudando a direção dos seus pensamentos. Renovar a mente é deixar Deus te ensinar a pensar de forma celestial em meio a um mundo caótico. É acordar todos os dias e dizer: Senhor, governa minha mente antes que o medo o faça. O Espírito Santo quer te mostrar que a paz não é ausência de problemas, é presença de direção. Mesmo quando tudo parece incerto, você pode pensar como alguém que sabe que Deus continua no controle. A mente que confia no Senhor não se abala com o que vê, porque sabe que o invisível é mais real do que qualquer circunstância. E hoje, Deus está te chamando a escolher a fé, não o medo, a esperança, não o desespero, porque os pensamentos que você alimenta são os que crescem. Então, alimente a fé e veja como o medo começa a morrer de fome. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho a fé, não o medo. Há pensamentos que parecem inofensivos, mas pouco a pouco roubam a alegria da alma. Eles se disfarçam de lógica, de prudência ou até de realismo, mas na verdade são sementes de incredulidade. Pensamentos como: eu nunca vou mudar, não sou capaz, Deus deve estar cansado de mim. Essas ideias não vêm do céu, são mentiras que o inimigo sussurra para te afastar do amor de Deus. Mas o Senhor te convida a trocar essas vozes pela voz da verdade, a voz que diz: você é escolhido. A voz que declara: você é perdoado. A voz que afirma: você é amado com amor eterno. E quando essa verdade se instala na mente, ela transforma tudo. Você passa a reagir diferente, a enxergar a vida por outro ângulo.
Aquilo que antes te paralisava agora se torna motivo de oração. As mesmas situações que antes geravam ansiedade, agora se tornam oportunidades de confiar. Deus quer te ensinar a responder aos pensamentos como Jesus respondeu ao inimigo no deserto, com a palavra. Quando o medo vier, diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Quando a culpa tentar voltar, diga: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando o desânimo quiser te derrubar, declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mente que aprende a responder com a palavra é uma mente protegida. Ela se torna uma fortaleza espiritual cercada pela presença de Deus. E essa presença muda tudo. Muda o ambiente, muda o coração, muda até o tom dos seus pensamentos. Então, não aceite pensamentos que te afastam da graça. Hoje é dia de renovar o que você acredita sobre si mesmo e sobre o seu Deus. Você não é o que pensa de si, você é o que Deus pensa de você. E Ele te chama de filho, amado e vencedor. Se essa palavra te lembrou quem você é em Deus, escreva: eu sou o que Deus diz que eu sou. Quando Deus renova sua mente, Ele não apenas muda o que você pensa, Ele muda como você pensa. A transformação começa de dentro para fora. Deus não trabalha apenas no que é visível, Ele trabalha nas raízes invisíveis, nas crenças, nas memórias, nas interpretações. Muitas vezes o que te impede de avançar não é o que acontece ao seu redor, mas como você interpreta o que acontece. A mente natural vê o problema e se desespera. A mente renovada vê o mesmo problema e diz: Deus está aqui, mesmo nisso. Essa é a diferença entre viver controlado pelo medo e viver guiado pela fé. O inimigo quer te prender nas mesmas repetições de pensamento, ciclos de culpa, de preocupação, de autocrítica. Porque ele sabe que quem perde a paz, perde a visão. Mas quando a paz de Deus ocupa o seu interior, até o que parecia sem solução começa a se alinhar. A palavra diz em Filipenses 4, 6 e 7: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças. Mesmo nisso, essa é a diferença entre viver controlado pelo medo e viver guiado pela fé. O inimigo quer te prender nas mesmas repetições de pensamento, ciclos de culpa, de preocupação, de autocrítica, porque ele sabe que quem perde a paz, perde a visão. Mas quando a paz de Deus ocupa o seu interior, até o que parecia sem solução começa a se alinhar. A palavra diz em Filipenses 4, 6 e 7: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças. Deixe o Espírito Santo transformar sua mente num altar de descanso, onde o barulho do mundo se cala diante da voz do Senhor. Ele quer te ensinar a viver leve, a pensar leve, a crer com leveza. Se essa palavra te trouxe descanso, escreva: Senhor, seja minha paz em meio à tempestade. Há momentos em que o peso mental é tão grande que você sente que não vai aguentar mais. Você ora, lê a Bíblia, mas a mente continua barulhenta, cheia de vozes, de lembranças, de preocupações. E parece que quanto mais você tenta silenciar tudo, mais alto os pensamentos gritam. Mas preste atenção. Deus nunca pediu que você lutasse sozinho. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele é aquele que entra no seu interior e traz ordem ao caos. Ele não se assusta com suas dúvidas, nem se afasta quando você desaba. Pelo contrário, ele se aproxima, segura sua mente cansada e sussurra: você não está só. Eu estou aqui. A Bíblia diz em Isaías 26, 3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Deus promete paz perfeita, não paz temporária. Isso significa que mesmo quando o medo tenta se infiltrar, há uma segurança constante em saber que Ele está sustentando tudo. E talvez o que Deus queira hoje não é apenas mudar seus pensamentos, mas mudar o ritmo da sua alma. Você não precisa correr o tempo todo, resolver tudo, entender tudo. Deus te convida a descansar nele, a confiar que o controle não está nas suas mãos. Está nas mãos dele, que são firmes e fiéis. Permita-se descansar em Deus, não apenas no corpo, mas na mente. Deixe que Ele seja o filtro dos seus pensamentos, o limite para suas preocupações e o motivo da sua esperança. Você não foi criado para viver exausto por dentro. Você foi criado para viver em paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Se essa palavra falou com você, escreva: Eu descanso em ti, Senhor. Quando você começa a deixar o Espírito Santo governar seus pensamentos, algo poderoso acontece. Os medos perdem força, as dúvidas diminuem e a presença de Deus se torna mais nítida. A mente renovada não é uma mente perfeita. É uma mente ensinável, disposta a ser moldada por Deus todos os dias. E é nesse processo que nasce uma nova forma de viver. Mais leve, mais confiante e mais cheia de propósito. Deus não quer apenas que você pare de pensar coisas ruins. Ele quer te ensinar a pensar com o coração dele. Ele quer que, diante de cada desafio, você pergunte: Senhor, o que o teu olhar vê aqui que o meu ainda não consegue ver? E ele responde com sabedoria, porque o Espírito Santo conhece cada parte de você. Até os pensamentos que você ainda não conseguiu colocar em palavras. O mundo vai tentar te empurrar para a ansiedade, para o controle, para o desespero. Mas você tem uma alternativa celestial: a confiança. Quando você escolhe confiar, o fardo fica mais leve, porque você percebe que não precisa entender tudo para descansar em Deus. A mente confiante é aquela que, mesmo sem respostas, continua dizendo: Eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel. E é aí que a verdadeira liberdade começa, quando você entrega o controle e permite que a verdade divina seja a bússola da sua mente. O que antes era caos se torna clareza. O que antes era dúvida se transforma em fé viva. O que antes era desespero vira adoração. Hoje, o Espírito Santo está te convidando a um novo nível de descanso mental. Não lute mais contra o que ele já venceu. Apenas se renda. Se você entrega sua mente e seus pensamentos a Deus hoje, escreva: Toma minha mente, Senhor. Agora que você percorreu essa jornada de reflexão, é hora de entregar tudo a Deus. Cada pensamento, cada preocupação, cada lembrança que insiste em te incomodar. O Senhor quer ser o guardião da sua mente, o protetor do seu coração e a paz do seu espírito. Não apenas nas grandes crises, mas nos pequenos momentos de silêncio, nas manhãs corridas, nos pensamentos que surgem enquanto você ainda está acordando. Vamos declarar juntos: Senhor Jesus, vejo cada pensamento que passa pela minha mente. Os ansiosos, os duvidosos, os que me ferem ou me desanimam. Eu entrego cada um deles a Ti. Não apenas os grandes, ó Pai, mas também os pequenos, os silenciosos, os que se escondem e me roubam paz sem eu perceber. Transforma minha mente, Senhor. Renova meus padrões de pensamento, ensina-me a tomar cada pensamento cativo e a alinhá-lo com a Tua verdade. Quando o medo vier, que eu veja a Tua proteção. Quando a culpa vier, que eu veja Teu perdão. Quando a dúvida vier, que eu veja a Tua fidelidade. Que minha mente se torne um lugar de adoração, onde a Tua presença é constante, onde a Tua paz reina mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que meus pensamentos reflitam o Teu amor, minha fé e minha esperança. Que cada memória dolorosa seja transformada em aprendizado, cada medo em confiança, cada incerteza em descanso em Ti. Obrigado, Jesus, por andar comigo em cada batalha mental.
por nunca me abandonar e por renovar minha mente a cada dia. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Minha mente é Tua, minha paz é Tua, minha vida é Tua. Se esta oração tocou seu coração, comente Amém. Meu coração descansa em Ti, Senhor.